Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos um novo programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. No caso, o livro Nosso Lar. Esta obra que nos tem ajudado tanto ao longo de todos esses capítulos, que procuramos deles extrair aquele conteúdo que às vezes a nossa pressa, a nossa desatenção, nossa distração não nos permitiu atingir. Quando estamos lendo devagar, com mais calma, temos condições de aprofundar aquilo que André Luiz quis dizer. E é por isso que o nosso programa vai a você hoje com um novo capítulo. O capítulo 46 do livro Nosso Lar, Sacrifícios de Mulher. Nós estamos sempre recomendando que você tenha o livro em mãos e que possa acompanhar a leitura, porque a leitura ajudará você a fixar, a prestar atenção. Nós vamos ver que André Luiz, no capítulo 46, estará nos informando que já passou um ano de trabalho, um ano fazendo as atividades lá nas câmaras de retificação. Então, estas atividades foram ininterruptas. André Luiz está se lembrando das coisas que aconteceram com ele, mas o tempo passou e nós vamos ver como que os espíritos amigos procuram ajudar sempre, dando-nos esperança, dando a cada um que cumpre o seu dever, o salário, não só o bônus hora, mas o da esperança, o do amparo. Assim, nós vamos agora começar a leitura do texto. Você que está em casa poderá acompanhar conosco. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim, diz André. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando o júbilo crescente, confiança. Até aquele momento, não havia voltado ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava, que me feria o coração. Às vezes, tentava pedir concessões neste particular, mas alguma coisa me tolhia. Vejam só que interessante. André Luiz passa o tempo e ele tinha saudade, ele tinha vontade, ele pensava, acho que eu vou lá no seu Clarence, eu vou lá falar com ele. Mas alguma coisa dizia, não vá não, espera a hora. Veja só como nós tantas vezes apressamos coisas que naturalmente aconteceriam de uma forma muito melhor se nós tivéssemos tido paciência. Veja só o que ele vai continuar falando agora para nós. Não havia recebido o auxílio adequado, não contava ali com o carinho e o apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, há muito tempo teria eu sido encaminhado ao velho ambiente doméstico, teria voltado a casa. Cumpria, portanto, era meu dever aguardar a palavra de ordem. Além disso, apesar de desdobrar atividades no Ministério da Regeneração, o ministro Clarencio, que era ministro do Auxílio, continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha encontrado o generoso ministro do Auxílio, o Clarencio, e, no entanto, ele se mantinha sempre silencioso sobre o assunto, voltar a casa. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações que estavam atribuídas à sua autoridade. Foi só no Natal, quando me encontrava nos festejos da elevação, que ele tocara o assunto de leve, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e informara não andar longe o dia em que ele próprio me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo que chegasse esse dia, não é verdade? Como nós ficamos ligados aos entes queridos, não é? Como são importantes para nós essas trocas afetivas.
André não pediu, o ministro não falava. Só uma vez que o ministro afirmou isto em uma ocasião, mas mesmo assim, apesar de ter ficado comovido, eu fiquei na minha, diz o André, não é? Entretanto, atingíramos setembro de 1940 sem qualquer notícia que viesse a realizar os meus desejos. Confrontava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação. Tinha trabalhado feito um camelo, feito um burro de carga, fazendo coisa boa. Isso sou eu que estou dizendo, né? Não é o André Luiz, né? Eu não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhe os pensamentos, não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentativas. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, me intensificava a vontade de ver os que eu amava. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado pela minha mãe, que nunca me abandonou à minha própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de novos projetos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível me comovera profundamente. Que novas resoluções seriam estas? Intrigado, esperei que ela voltasse a visitar e de verdade, nos primeiros dias de setembro de 1940, ela veio às câmaras, a minha mãe, e depois de me saudar, depois de abraçarmos, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido, André Luiz, veja só o que foi que fazer. André Luiz, surpreendido com a notícia que a mãe ia voltar para a terra, renascer. Ele pode ter falado, isso mãezinha, que bom que a senhora vai para lá, parabéns, vai lá, prepara um ninho que eu vou voltar também quando a senhora já estiver querendo ter filho, você ser o filho de novo. Será que ele fez isso? Boa pergunta, né? Daqui a pouquinho você vai acompanhar no próximo bloco. Fique conosco. Então, estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, hoje o capítulo 46. E vimos até aqui que André Luiz, com saudade da terra, querendo rever os entes queridos, não pedia nada para ninguém. Mas, no fundo, todo mundo sabia que ele queria ir para lá, não é? O ministro Clarencio, a senhora Laura, o Tobias, o Lísias e a mãe do próprio André Luiz. Acontece que a mãe, na última oportunidade que encontrou com o filho, disse a ele que ela tinha uns projetos novos. Ele ficou curioso, mas também não perguntou, e agora ela voltou para se encontrar dizendo que ela pretendia renascer. Falou com André Luiz sobre seus planos. Vai renascer, vai voltar à terra, vai tomar um novo corpo. E era de se esperar uma reação de André Luiz. O que será que ele ia fazer, não é? Como será que nós reagimos? Como será que nós temos esta maneira de compreender os planos que outros estão fazendo, a benefício de suas lutas, o desejo de vê-los melhores? André Luiz ouve a mãe e, diferentemente do que seria de se esperar, não é? Olha só como nós ainda carregamos conosco aquelas coisas de apego, aquelas interpretações imediatistas. Acompanhe no texto o que foi que o André Luiz respondeu para a mãezinha dele. Vamos lá. Surpreendido e discordando da semelhante decisão, eu protestei, disse André. Não concordo. Não concordo. Olha lá. Ele só faz um ano que está trabalhando. A mãe dele camelou, feito uma coitada, para ver se arrancava ele do umbral por tantos anos que ele ficou lá.
veio visitá-lo, está lutando para ajudar o pai, as amantes do pai, as irmãs do André Luiz, e agora que a mãe vem contar para ele que ele está pretendendo voltar, ele é a primeira coisa que diz, não concordo. Grande coisa, né? Egoísmo e por todos os lados, né? Vamos lá. Não concordo. Voltar a senhora ao corpo de carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro sem uma necessidade imediata? A nobre mulher, não é? Mostrou uma expressão de serenidade. E então minha mãe ponderou. Você não considera a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos estou trabalhando para reerguer meu marido. E meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos ainda mais fundos. Que fazer, André? Que fazer? Você teria coragem de revê-lo em tal situação, fugindo ao socorro que ele precisa? E eu, então, impressionado com a ponderação, disse, não, eu trabalharia para ajudá-lo. Mas a senhora poderá fazer isso mesmo daqui. E a mãe responde, não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Olha que conceito nobre. Vejam só. Os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. O amor verdadeiro aproxima a fonte da sede. Não é o sedento que não tem mais força para ir buscar a água, a linfa, que deve morrer ali à míngua, ou deve pedir, ou deve arrumar um jeito de arrastar-se. Não. A fonte dadivosa procura a sede, entrega-se, vai atrás, leva a esperança. E é este o conceito de um amor verdadeiro que nós muitas vezes não conhecemos. Nós queremos ser amados. Nós queremos que os outros venham até nós. Nós queremos que os outros nos consolem, nos ajudem, nos amparem. E, no entanto, quando é que vamos aprender a exercer este amor que vai aonde está? Quantos espíritas querem ficar dentro de suas casas religiosas esperando que os necessitados batam a porta? Para serem atendidos muitas vezes como números, como estatísticas. Mas o amor que ama realmente vai aonde está a necessidade. Vejam só, este é o conceito que nós encontramos aqui. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, por acaso, residir num palácio relegando os filhinhos às intempéries? Não posso ficar à distância, André. Já que poderei contar com você aqui, daqui por diante, vou me reunir a Luísa, a fim de ajudar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e respondi. Eu insistiria com a senhora. Não haveria meios de evitar esta situação? Não, André, não seria possível. Estudei o assunto com cuidado. Meus superiores hierárquicos foram acordes, foram unânimes do conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta, se não isso? Não devo hesitar um minuto, André. Tenho em você o amparo do futuro. Não se perca, meu filho, e auxilia tua mãe, quanto puderes. E quando você for indo entre as esferas que nos separam, me visite. Entre mentes, zela, enquanto isso, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. E então perguntei a ela, mas como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, respondeu minha mãe com significativa expressão no rosto. Com a colaboração de alguns amigos, eu localizei-o na Terra, a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse
essa ajuda direta. Quis fugir das mulheres que ainda o exploram, talvez com razão, e aproveitamos a sua disposição para uni-lo à nova situação carnal. Olha só. Ele estava querendo já fugir das amantes que o estavam perseguindo. E então os espíritos amigos aproveitaram esse desejo e já o prenderam a um novo corpo. Uma das maneiras de nós nos livrarmos dos problemas quando estamos querendo evoluir é exatamente sermos conduzidos ao renascimento. André quer saber se isso era possível. Pode existir esse tipo de renascimento, assim meio obrigatório? Vamos ver no próximo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, estudando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, procurando retirar da letra o espírito, o ensinamento que está ali contido e que às vezes a gente não se aprofunda, não é? Vimos que André Luiz, no bloco anterior, estava meio indignado, não querendo entender direito os motivos que levavam sua mãe a voltar ao corpo físico, quando ele fica sabendo que o Laerte, seu pai, por causa de quem a mãe estava voltando à reencarnação, ele era assediado por algumas mulheres com as quais havia mantido uma relação sexual não consentida ou não lícita. E do lado de lá, essas entidades o procuravam, o exploravam, estavam muito entranhadas com os desejos e com as vibrações de Laerte. A mãe, então, aceita ser sua esposa e desde então começa a trabalhar o processo reencarnatório do marido. Sem que o marido soubesse, ela e os espíritos amigos que acompanham o caso percebem que Laerte está querendo já fugir daquelas mulheres, daquelas almas obsessoras. Muito ligadas ao sexo, muito ligadas aos prazeres, esses espíritos geralmente exploram o outro ou a outra e fazem com que este ser se desgaste. É muito interessante este processo e está todos os dias se repetindo na Terra. Então, quando a mãe identifica que o ex-marido está querendo já fugir daquela presença, daquelas presenças femininas que começam já a explorá-lo de forma inaceitável, ela aproveita isto e encaminha Laerte para a reencarnação. Quando o André fica sabendo, ele quer saber, mas isso é possível? É possível? É possível. E a liberdade dele, a liberdade individual? Minha mãe sorriu, um pouco triste, e respondeu: existem reencarnações, André, que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a tomar o remédio santo, embora muito amargo. Amargo, mas bom. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso que assumiu. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que nós fundimos para nós mesmos. Enquanto eu, diz André, me perdia em graves pensamentos, ela continuou retomando as observações anteriores. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E se não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe roubassem a oportunidade da nova reencarnação. Meu Deus, exclamou André Luiz, será então isso possível? Estamos à mercê do mal até este ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Estas interrogações, meu filho,
esclareceu a minha mãe com calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimo à maldade. Quando nós nos comprometemos com a maldade, passamos a ser sócios dela. Foi o que aconteceu com o Laerte. Então, se o mal, se os inimigos, não se meta com eles. Não os crie, não os alimente, não se torne aqueles que, numa sociedade espúria, agora ficam dependendo dessa comunhão de sensações. E essas mulheres, perguntei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esquecer que irei ao mundo em auxílio de seu pai. Mas ninguém ajuda eficientemente intensificando forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Num futuro não distante, colocarei todos eles em meu colo materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar os horizontes do amanhã, terminou dizendo, e mais tarde, André, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando o seu espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter adversários em filhos de seu coração para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Coisa linda, não? A mãe de André seria mãe por ser companheira do marido que havia traído e seria mãe das almas que haviam destruído a sua felicidade, o seu lar, que estavam destruindo, querendo destruir o próprio companheiro. Já pensou nisso? Como o amor é poderoso? Muitas pessoas têm medo do mal e fazem isso porque não sabem o poder que tem o amor. Um poder tão grande que o mal tem medo dele. Tanto medo que a única coisa que o mal pensa que é capaz de fazer contra o amor é matá-lo, matando as pessoas. Tentaram fazer isso com Jesus, fizeram isso com Sócrates, fizeram isso com tantos outros arautos da esperança, sem nunca conseguirem matar o amor. O mal não sabe o que fazer com o bem. Pense nisso antes de querer o mal de alguém. Pense nisso antes de não perdoar, antes de não ter compaixão de alguém que tenha ferido você. O amor é o seu escudo mais poderoso e é a única coisa que reeduca, que reergue, que transforma em amigos os adversários. Sacrifícios de mulher. Leia de novo, capítulo 46. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Estamos chegando no fim do livro, hein? Semana que vem, o Espírito da Letra. Muita paz.